Desde o início da pandemia da Covid-19, a situação de artistas e trabalhadores da cultura, entre esses professoras e professores de artes, em todos os níveis e modalidades, tem merecido uma atenção especial em função das especificidades do seu trabalho. Ao longo desse 1 ano e meio de transmissões, nós recebemos aqui no programa Matutando alguns professores, pesquisadores, artistas, pessoas do campo das artes, que expuseram algumas das implicações que a crise sanitária e política que estamos atravessando trouxeram para o seu trabalho e também para suas expressões artísticas. São aulas remotas, apresentações online via plataformas diversas, fechamento de espaços culturais por tempo indeterminado, falta de recursos para manutenção das atividades artísticas, transposição de linguagem, tudo isso foi acompanhada de um retorno ao conservadorismo, ao patrulhamento ideológico, e a expressão nas mais diversas linguagens, ao mesmo tempo que o patrocínio a formas de arte que colaboram com a alienação e com a economia de mercado. É sobre esse tema que nós vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou Joana Peixoto. Sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, uso óculos com aro bege, estou com uma blusa branca, uma camisa branca, um colar azul, brincos de falsas pérolas, e atrás de mim tem uma estante com livros. Eu sou professora do programa de pós-graduação em educação do Instituto Federal de Educação de Goiás, uma das líderes do CADIO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as relações entre as tecnologias e a educação. Bom, nós estamos às voltas com o temeroso processo de reabertura das escolas e dos espaços culturais, com o retorno gradual às atividades presenciais. Já se tem notícia de uma variante altamente transmissiva do vírus da Covid-19, e do aumento do número de contágios, o que nos coloca em alerta. O número diário de mortes pela Covid ainda continua nas alturas. Segundo dados da Fiocruz, ontem, dia 1º de dezembro de 2021, foram registrados 283 óbitos. As UTIs estão lotadas, faltam medicamentos, insumos para atendimento da população e uma vacinação, que no Brasil ainda está longe de produzir a segurança sanitária. Segundo dados oficiais, não tão confiáveis, cerca de 60% da população brasileira apenas recebeu as 2 doses ou a dose única da vacina. Nós nos encontramos assolados pelo vírus da Covid-19, mas também, como bem afirmou a professora Lia Calabria aqui, né, estamos assolados por outros vírus, como o negacionismo, a intolerância, o fundamentalismo religioso, a desigualdade social, enfim, vírus que provocam um efeito social e cultural catastrófico. Isso porque eles impõem um padrão, um modelo que beneficia e marginaliza a maioria, a classe trabalhadora. Então, falar de arte e cultura nesse momento é uma necessidade urgente, porque se ao negarmos a cultura e o direito ao acesso aos bens culturais, nós estamos negando a própria existência da humanidade, porque nós produzimos e somos produzidos pela cultura. Em meio a toda essa crise, muitos artistas têm continuado com seus trabalhos. A televisão, a internet está repleta de exemplos desses, né? E sabemos que muitos de nós têm conseguido enfrentar a pandemia graças ao trabalho desses artistas. Mas também é preciso reconhecer que é com esse trabalho que os artistas sustentam suas famílias, pagam suas contas, compram alimentos e produzem riqueza como toda forma de trabalho. Para matutar conosco sobre esse tema, nós convidamos, estamos aqui com o professor e artista Júlio Van
que é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto Federal de Goiás, pesquisador membro do CADIO, diretor desse programa, do Matutando, e artista trabalhador da cultura. Júlio Van, que bom estar aqui com você. Olá, Joana. Bom, eu sou Júlio Van, eu sou um homem de aproximadamente 60 anos, tenho os cabelos curtos, grisalhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa de manga curta branca e atrás de mim tem uma estante de livros. É muito bom poder estar aqui novamente, né, diante das câmeras, para trazer um pouco mais de reflexão sobre a situação da arte e da cultura nestes tempos pandêmicos, né? O que veio acirrar certas condições que nós já temos enfrentado ao longo da história brasileira. E ao colocar a arte e a cultura junto com a educação e a ação social, nós podemos compreender o quanto elas estão articuladas, né? Não podendo ocorrer uma dissociada da outra, pois se tratam todas de relações humanas. Eu tive a satisfação de dialogar com algumas pessoas aqui no programa com esse tema específico, e nós podemos compreender, a partir desses diálogos, que as tentativas de calar e mesmo apagar os artistas têm sido uma constante ao longo da história. E isso em acordo com este ou aquele regime de poder instituído, o que torna fácil compreender por que isso acontece. Os grandes movimentos artísticos sempre foram responsáveis por grandes mudanças nas consciências sociais, porque prezam pelo questionamento, pela denúncia, pela resistência, e isto não interessa aos regimes de poder baseados na exploração e na expropriação do trabalho, por exemplo. Um dos espaços onde a arte se faz presente é a educação. A arte é uma expressão humana fundamental para a formação das consciências e das personalidades. Quando uma criança se expressa livremente através da arte, ela exercita o direito à expressão, ao conviver com outras crianças nesse exercício. Ela se compreende como um ser social. E aí, quando se nega ou se direciona essa expressão, né, quando se diferencia o direito a essa expressão por questões, por exemplo, de classe social, permitindo a uns e negando a outros, se produz as desigualdades sociais na própria essência das pessoas. Isso é um dano muito difícil de ser reparado, porque a partir daí se estabelecem limites que passam a ser percebidos como naturais e imutáveis, o que é, diga-se, uma mentira. E pensando numa situação concreta e objetiva, né, Júlio, nós estamos retornando às aulas e às atividades artísticas presenciais sem ainda termos atingido um patamar aceitável de segurança sanitária, como eu disse anteriormente. Os espaços culturais, eles retomam suas atividades mesmo com restrições e protocolos. Mas mesmo antes dessa crise, os artistas já viviam uma situação precária, com pouco apoio às produções culturais, e esse momento acirrou tudo isso. Aqui, no estado de Goiás, nós temos acompanhado a extinção de programas de incentivo através de leis e fundos de cultura. A Lei Aldir Blanc, de Emergência à Cultura, veio atender de uma forma parcial e emergencialmente as necessidades mais prementes desses trabalhadores. Mas e as professoras e os professores de artes? Como é que eles têm desenvolvido seus trabalhos? As linguagens artísticas, de um modo geral, passaram a operar utilizando os meios digitais. Shows musicais, espetáculos gravados ou transmitidos ao vivo, exposições virtuais, videoteatro, videodança, e espetáculos comentados, lives de toda ordem e aulas virtuais. Então, a gente pode refletir aqui sobre os desafios enfrentados por professores de teatro e de dança para continuar ministrando suas aulas com uma preocupação extra, mas fundamental. Como dar suporte ao trabalho de expressão emocional e corporal à distância? São questões extremamente delicadas porque elas afetam diretamente a psique e a fisiologia de estudantes e trabalhadores da educação.
Além dos limites, isso trouxe outras possibilidades para o trabalho de expressão artística? A questão do acesso às tecnologias e o nível de consciência corporal e psíquica dos estudantes, o ambiente doméstico, no qual muitas vezes a expressão artística não é bem compreendida pelos demais membros da família, né? Os espaços de afirmação identitária, entre outros fatores, eles vieram se somar aos desafios que já se enfrentavam no trabalho presencial. Quando se trabalha com jovens, estudantes, crianças e adolescentes, o convívio social é parte fundamental da formação. E fazer isso à distância é extremamente complexo, quando não impossível, né? Essa é uma das razões das severas críticas que se faz à proposição da educação à distância para o público infanto-juvenil. E das implicações que isso pode trazer para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que dependem também das relações sociais em todos os níveis. Né? Joana, ao longo da história, né, nós temos visto circular a ideia de que há uma divisão entre arte e trabalho. Né? A fábula da cigarra e da formiga é um exemplo. Essa separação entre uma coisa e outra, né, desmerece a ambas. Primeiro, por desconsiderar o trabalho dos artistas, e segundo, por colocar a categoria trabalho num lugar desprovido de qualidade estética. Nós recebemos aqui no programa o professor e artista Constantino Isidoro, que fez a seguinte reflexão. O trabalho, senso comum, está associado à dimensão produtiva de bens e da acumulação de bens para o enfrentamento de um possível futuro adverso. Por causa disso, né, o trabalho operário está colocando um modelo de processo produtivo automatizado. Para que um operário execute o seu trabalho, ele deve ser competente, coerente e obediente. No modelo neoliberal de sociedade, é o que se espera da classe trabalhadora. E pode-se daí perceber, né, que o trabalho artístico ele não se adapta a essa expectativa mecanicista, né? A menos que esteja associada ao lazer, à diversão, ao entretenimento da classe produtiva. Né? Por isso, garante tanto a continuidade da produção e o processo de alienação dos trabalhadores. É o artista visto aí como um papagaio de pirata, como a gente costuma dizer, né? Fazendo salgadeira, né? Fazendo salgadinho para a festa. A arte, neste caso, se associa a um modo de produção que funciona como um tratamento paliativo para o estresse que advém do trabalho alienado. Quando se pensa na arte nos processos educativos, se pensa como uma forma de orientar, segundo interesses externos, a percepção para o consumo de mercadorias que são apresentadas como bens culturais necessários para se atingir a felicidade. E isso pode ser exemplificado tanto por uma música quanto por um tênis da moda, que rapidamente serão descartados e substituídos por novos modelos. Tudo isso junto e misturado, né, favorece a construção de um modelo para o ensino de arte numa escola privada diferente de uma escola pública, por exemplo, porque são projetos distintos que atendem a demandas orientadas pelas classes dominantes. Estamos aqui dialogando sobre arte, alienação, emancipação, cultura e ação social. Voltamos já. Arte, educação, cultura e ação social. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E sabemos que em todo o mundo existem
inúmeros projetos que associam esses campos, propondo ações integradas e interdisciplinares, cujo objetivo maior é atender a sociedade em diversos âmbitos, mas principalmente quando a gente trata de inclusão educacional, inclusão cultural e social. Num dos programas transmitidos, o artista e educador, o palhaço Maneco Maracá, dialogou conosco sobre o projeto Circo Social, no qual está incluído o Circo Larretot. É um trabalho social muito importante na cidade de Goiânia, que também sofreu descontinuidade com a situação da pandemia, mas que já enfrentava dificuldades anteriores por questões relacionadas à sustentabilidade, uma vez, né, Júlio, que é um projeto que depende de recursos públicos para se manter. Sim, Joana. Os projetos como o Círculo Larretot ficam à mercê da vontade política dos nossos governantes, né? Mesmo fazendo parte das políticas de Estado para a educação e da cultura. Há leis, né, que foram aprovadas para que isso acontecesse, mas isso nem sempre é seguido pelos novos governantes, digamos assim. É campo de trabalho para alguns e espaço educativo para outros, né? As ações sociais por intermédio da arte e da cultura, elas são precarizadas e ficam sujeitas a interesses políticos. Este também é um trabalho exercido por profissionais da cultura, mas que muitas vezes é confundido com voluntariado, e não como um direito social e como um dever do Estado. Outra questão que é bastante complexa é como realizar esse tipo de ação de maneira remota. Se a escola regular já encontra grandes dificuldades para isso, o que pensar quando se trata de um trabalho social voltado para a população de baixa renda? O que comprova ainda mais a necessidade do suporte do Estado para a sua realização e continuidade. As desigualdades sociais, elas são aprofundadas e não se percebe aí muito esforço do governo central para liderar, né, a construção de uma política de Estado para esse setor, o que dirá numa situação emergencial. Pensando na perspectiva das crianças e jovens, a situação é quase absurda. Conectividade, equipamentos, ambiente doméstico pouco favorável ao estudo e o próprio processo pedagógico aplicado. Crianças e jovens que ainda não estão devidamente vacinados e, por isso, continuam em situação de alto risco quando do retorno às atividades presenciais. É como diz uma velha expressão popular, é sair do espeto para cair nas brasas. Né? Além disso, a gente tem escutado falar que a arte ela tem ajudado a manter a sanidade mental das pessoas nessa crise pandêmica. Ou seja, a arte tem salvado vidas. Mas, volto a tocar nesse assunto, poucos estão conscientes da precariedade da situação de muitos artistas. Quando se trata de artistas de renome nacional e internacional, que têm à sua disposição os grandes veículos de comunicação, como é o caso da televisão, eles têm realizado seus trabalhos. E isso, na maioria das vezes, chega aos lares através das novelas, séries, filmes, né, disponíveis nessas plataformas aí. Mas esses são apenas uma parcela dos trabalhadores da arte, né? E eles não podem ser considerados representantes dos milhões de trabalhadores da cultura que ficaram sem possibilidade de realizar suas atividades. É preciso reforçar a ideia de que a arte é muito mais do que diversão, do que entretenimento, como você, né, fez alusão, né, Júlio? Isso é só uma fatia do bolo. Para o artista, fazer arte é também trabalho e sustento. Também é preciso considerar o papel de resistência que os artistas têm desempenhado ao longo da história, quando o conservadorismo, a intolerância assumem o poder do Estado. Falamos, então, dessa resistência, de como resistir e continuar fazendo o trabalho artístico quando o que está em jogo é a própria sobrevivência. Joana, assim, para muitos de nós, imaginar que vivenciaríamos uma situação como essa nos parecia assim, impossível. E não estamos falando apenas da pandemia da Covid-19. Né?
muitos dos direitos dos trabalhadores da cultura foram conquistados pela compreensão de que nós somos parte da economia, que nós produzimos riqueza e que fazemos parte da rede produtiva em diversos níveis e setores. Muitos países medem seus índices de qualidade de vida a partir do acesso da população à arte e à cultura. Desvalorizar a arte e a cultura local é se colocar no lugar de colônia, de meros consumidores da arte e da cultura produzida pela indústria cultural internacional. Este é um pensamento retrógrado e subserviente ao capital internacional. Numa circunstância social onde o futuro se apresenta incerto e com poucas perspectivas, onde o risco de vida lhe impõe uma postura aliada ao que é essencial, poderia até parecer que a arte se apresenta como uma ação social de menor valor, desnecessária e fútil. Mas não é assim. No cenário pós-pandêmico, né, que a gente espera que saia disso, a arte e a cultura vai ter um papel fundamental na reconstituição da nossa humanidade. E, para tanto, é preciso destacar o valor do processo de mobilização social e coletivo, né, do qual os artistas fazem parte, que busca a transformação social. Tá bom, vamos então considerar a possibilidade de que o futuro aponte para uma profunda transformação da condição humana. Nesse caso, o lugar da arte, da cultura, da educação, da ação social efetiva será fundamental para que isso ocorra. Né? E não vai também acontecer como um passe de mágica. Ela vai exigir muito mais esforço, muito trabalho, muita resistência. Não se trata apenas de desenvolver novas competências para nos relacionarmos uns com os outros. Mediações tecnológicas sempre fizeram parte das relações sociais. E o sentido de presença, de estar próximo, sempre dependeu de diversas formas de interação. Física, digital, elas são relações humanas. Então, acreditamos que esse, como qualquer outro, é um momento de aprendizado para toda a sociedade, o que inclui artistas e professores de arte. Os meios remotos apresentaram opções de trabalho que muitos desconheciam, mas que já existiam e eram utilizados por muita gente. Entretanto, gente, as condições de trabalho continuam muito diferentes para os grandes artistas e para aqueles pequenos, médios, os anônimos criadores e produtores de cultura, que são responsáveis por uma importante parcela da produção cultural. Joana, assim, o nosso programa é curto, né? E nós teríamos muito ainda a matutar sobre isso, né? Nós esperamos, assim, que as nossas reflexões aqui tenham colaborado para ampliar a compreensão deste momento, né, que nós estamos vivenciando e do papel da arte e da cultura, né, na vida em sociedade. E principalmente em termos, claro, que a arte e a cultura é uma profissão e trabalho de muita gente, né? Então, assim, para a gente poder se aprofundar um pouco mais aí sobre esse tema, eu gostaria de fazer as sugestões aqui de algumas leituras. Né? Então, eu vou sugerir aqui um artigo, né? A Crise para os Artistas, Quarentena, Desemprego e Desalento, de Jaqueline Takara e Vinícius Camargo, que está disponível aí na internet. Também um outro artigo, Arte pós-pandemia, novas configurações na relação entre público e artistas, de Carina de Faria, uma publicação da revista Cairu, em revista de agosto, agora de 2020, que também está disponível na internet. E o artigo de Alessandra Fortunati Martins, abre aspas, apesar de, fecha aspas, o valor do trabalho de intelectuais e artistas na era do coronavírus, publicado pela revista Cult em maio deste ano, que também está disponível aí na internet. Boas leituras. No próximo programa, nós vamos dialogar, a professora Ada Echalar, da Universidade Federal de Goiás, e eu, sobre o tema Ciência, Política Sanitária e Condições de Vida. Agradecemos a sua participação e esperamos você no próximo programa.
Até lá!